Nós estamos aqui com a aluna Carla Viviane, de Brasília. É um prazer tê-la aqui. Eu recebi sua mensagem hoje, eu vou estar passando as informações para você. Não se preocupe a respeito do seu estágio. E todos os outros alunos e pessoas que estejam no chat poderão me fazer perguntas, senão eu irei responder aquelas que eu recebo sempre pelo e-mail, né, que vocês sabem aqui, o sbpi@sbpi.org.br. Mas eu vou esperar um pouco para ver se há alguma pergunta, inclusive da própria Carla Viviane. Ritorcini me disse que também estaria hoje, o Charles. Eu não sei se com essa chuva, não sei se também fora do estado de São Paulo tem muita chuva. E aí, você já viu, fica difícil, né? Internet fica ruim, uma série de coisas. Eu tenho recebido vários e-mails, até porque falei bastante no último chat sobre Reich, né? Que me perguntaram bastante sobre esses psicanalistas que fogem um pouco do padrão, tanto Jung quanto Reich. Então, sempre há perguntas a respeito disso, há muitas dúvidas. O que é interessante, não é, para a nossa formação integrativa. E eu recebi um e-mail com uma pergunta, também bastante interessante, que é sobre a psicopatologia. Né? Como a psicanálise integrativa aborda as psicopatologias. Bom, as psicopatologias, elas são as psicopatologias que nós podemos dizer que Freud coloca, basicamente a histeria, não é? As psiconeuroses, né? E as psicopatologias nomeadas pelos psiquiatras, não é? Pelos neurologistas, que têm uma visão, claro, mais orgânica. Até porque a psiquiatria, ela não tem como ainda subsidiar as causas. A neurologia já tem, porque a neurologia ela faz uso de exames como eletroencefalograma, tomografia, enfim, uma série de exames que vão observar o cérebro, a neurociência. Mas não, a mente, ela ainda não tem, se bem que já existe na ressonância magnética algumas respostas coloridas para algumas emoções, mas tudo isso está no campo da pesquisa, né? Então, as psicopatologias, elas, na verdade, elas vão sofrendo nomenclaturas. Por exemplo, hoje nós conhecemos a bipolaridade, que é a alternância de polos em que uma pessoa tem um comportamento depressivo durante determinado tempo e depois vai para um comportamento chamado maníaco, mas não é maníaco como a gente pensa na mania, seria mais um comportamento de hiperatividade. Ela fica no estado de um polo depressivo e vai para um polo oposto. Não é? Isso seria bipolar, passa de um polo para o outro. Mas a nomenclatura anterior era psicose maníaco-depressiva. Então, maníaco-depressiva, psicose. Então, hoje já se sabe que a bipolaridade, por exemplo, ela está dividida em vários, digamos assim, em vários subtipos, em que numas a mania está mais permanente, na outra o estado depressivo, e existe depois aquilo que nós chamamos de comorbidade, que são outras psicopatologias que vêm juntas. Então, assim, nada mais complexo do que a área da psicopatologia em psicanálise, em psiquiatria, não é? Nós vamos ver nomes, por exemplo, como síndrome do pânico. Então, síndrome, distúrbio. Quais as diferenças entre síndrome e distúrbio? Síndrome do pânico, um conjunto fóbico, fobia. O que é fobia? Fobia é um medo exagerado. O que norteia medo? Qual é a quantidade de medo considerada normal? Essa palavra normal é complicada, mas comum. Qual o medo comum e o medo não comum? Então, assim, não há aparelhos para mensurar isso. É absolutamente subjetivo. Então, a psicopatologia em psicanálise, ela é subjetiva. Em psiquiatria, ela também é subjetiva, uma vez que os psiquiatras medicam os sintomas. O psicanalista procura ir um pouco mais fundo no inconsciente, buscar dessa subjetividade as causas psíquicas, mas não são palpáveis. Até nisso é subjetivo. Então,
se você, por exemplo, vai pensar numa síndrome do pânico, observada dentro da psicanálise, nós podemos ir, primeiramente, observar as pulsões. Então, assim, como estão as pulsões desta pessoa, a pulsão sexual e agressiva? Elas estão descarregadas o suficiente ou elas estão gerando, né, uma quantidade energética que não permite a homeostase, a constância energética? Tudo isso há que ser observado em psicopatologia psicanalítica. Então, assim, mesmo a psicanálise integrativa, ela vai versar por todos esses aspectos, não é? Nós vamos ter manuais de psiquiatria, manuais de psicopatologia, mas vamos nos versar sempre na teoria psicanalítica, porque a teoria psicanalítica, por exemplo, não tem questão fóbica que não tenha uma instância na infância, não é? Que se instala a fobia, a obsessão, os estados fóbicos, e que vão gerar até esquizofrenias, né? Que é a esquizofrenia quando o ego está cindido, quando o ego já não toma conta de si próprio, exceto quando há uma medicação, não é? Onde há uma recuperação química através de medicamentos modernos e que hoje colaboram imensamente. Então, psicofarmacologia, psicopatologia e psicanálise caminham absolutamente juntos, né? Eu tenho a impressão de que quem fez essa pergunta tenha sido uma Kátia. Eu acredito, não sei se, Kátia, essa pergunta está devidamente respondida, né? A respeito... Você me pergunta, inclusive, de várias psicopatologias. Você pergunta o que é borderline. O borderline é uma das psicopatologias mais difíceis de ser tratadas, identificadas em qualquer instância. Por exemplo, nós sabemos hoje que um bipolar leva, às vezes, 10 anos para ter o diagnóstico correto. Então, ele sofre 10 anos. Eu não sei quantos anos fica o borderline, mas o borderline é aquele que se corta, especialmente em partes como os braços, com a finalidade de amenizar a dor psíquica através da dor física. Ele costuma ser um suicida em potencial, os depressivos também, não é? Doenças de difícil diagnóstico, difícil tratamento, nos quais a psicanálise é absolutamente imprescindível. A psicologia não dá conta dessa demanda, porque não tem técnicas para chegar no inconsciente. Então, a psicanálise, juntamente com a psiquiatria, abre uma margem de possibilidades imensas. As personalidades múltiplas, que nem pela psiquiatria foram aceitas, né? Nós temos um bom filme nessa área chamado Síbil, que tinha 17 personalidades. É um filme muito interessante, porque é um filme verdadeiro, né? Onde uma psiquiatra, através de regressão, através de hipnose, trata essa paciente, ela tem muitas melhoras, ela consegue integrar essas personalidades. Ela não é uma esquizofrênica, como no caso do filme O Clube da Luta, onde você tem uma divisão perfeita de personalidade. Entra um, sai outro, né? Inclusive são atores diferentes para representar as duas personalidades, as duas personas. Então, existem também várias diferenças na esquizofrenia, núcleo esquizoide, esquizoafetivo, esquizoparanoico, então existem várias. É extremamente complexa a matéria de psicopatologia, né? Nós podemos ter alguém que tem síndrome do pânico, fobia social e bipolaridade. Podemos ter alguém que tem angústia, medo, solidão, carência e é borderline. Que vem com uma depressão mais acentuada. Então, o diagnóstico é complicado, é uma das esferas mais difíceis da psicanálise, que é diagnosticar o seu paciente. Tanto é que o paciente, às vezes, vem de uma outra psicoterapia e você pergunta, o que é que disseram que você tem? Qual foi o diagnóstico que te deram? Não dá, não tem um DSM, não tem um código de doenças psicanalíticas que você diga lá, olha, você é um 13. Né? Se você for ver o que é o 13 para o funcionário público, é o cara que ficou doido. Né? Tanto é que se usa-se o jargão, esse cara aí é um 13. Não é uma coisa pejorativa. A psicanálise não tem essa numeração. Ela é extremamente subjetiva. Agora, o que nós temos de bom é saber que a psicanálise dá mais conta que qualquer outra técnica da área. Não é? O remédio para segurar o paciente com um conforto para que ele consiga, inclusive, fazer psicoterapia, né? Que muitas pessoas são contra por desconhecer. Eu vou ficar viciada.
Eu acho isso de uma ignorância absoluta, né? Não existe vício nesse aspecto, existe necessidade. Se o camarada toma insulina para diabetes, ele não é viciado em insulina. Ele tem necessidade de insulina e vai tomá-la enquanto viver. E aí todo mundo acha normal, porque é um preconceito contra as doenças psíquicas, não é? Como se isso caracterizasse loucura. Então, se você não é a favor da psicofarmacologia, por favor, informe-se, porque hoje é um dos maiores recursos. E converse com alguém que tem alguma dessas doenças e diga para ele se ele viveria melhor com ou sem o remédio. Então, as pessoas que falam, certamente são as que não precisam. E tornam-se abelhudas falando realmente do que não entendem. É claro que precisa ter critério. Tem médico que medica demais, né? Sabemos que isso em qualquer profissão. Para isso, a possibilidade de vocês correrem vários profissionais até encontrar. Inclusive, existem profissionais que dão homeopatia em psiquiatria. Um deles aqui no Brasil, aqui em São Paulo, se você procurar no YouTube, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. É um psiquiatra que tem um trabalho que, se você assistir no YouTube, sinceramente, eu tenho que tirar o chapéu para esse homem, porque o que ele diz, ele é um espírita, eu não sou espírita, não tenho nada contra, mas ele é de uma clareza, de um conhecimento que nós ficamos entendendo de psicopatologia de uma forma diferente. Então, cabe a nós, psicanalistas integrativos, irmos atrás de conhecermos, não é? E de cada vez mais informarmos-nos a respeito do que existe no mercado, no Brasil e fora do Brasil. Né? Isso colabora para a nossa formação profissional ser cada vez melhor. Né? Nós conhecermos isso. Você que tem um recurso da web, da internet, pesquise. Se você não pode comprar livros, a Carla Viviane está perguntando qual é o nome dele. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra. Sérgio Felipe de Oliveira, você vai encontrá-lo no YouTube e vai assistir essas palestras gratuitamente. Ela fala da homeopatia. Sim, a homeopatia ela tem medicações, ela tem componentes para determinadas psicopatologias e funcionam muito bem em algumas pessoas. E não funcionam bem em outras. Como muitos outros medicamentos psicotrópicos também funcionam bem em umas pessoas e não funcionam nas outras, não é? Então, Carla, vai aí o nome dele escrito para você, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e pesquise. E vocês todos pesquisem. Assim como ele, deve haver muitos outros psiquiatras, que eu posso até trazer para vocês, nomes de psiquiatras que tenham trabalhos relevantes, psicanalistas, livros, filmes, tudo isso é importante e colabora com uma melhor formação psicanalítica que você possa ter, ok? Nós já estamos às 17 horas e 23 minutos e está aí o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, meu amigo pessoal, um homem hoje muito ocupado, trabalha demais, não é? Ele tem um trabalho, claro, tem gente que não gosta, mas, né? E a Carla Viviane disse que traga, então, eu não entendi, Carla. Se você conseguir explicar melhor. Eu vou trazer os nomes dos livros, sem dúvida, e dos filmes, né? A filmografia e a bibliografia, principalmente no que tange essa questão da psicopatologia. Eu tenho vários autores, né? Eu tenho um livro de psicopatologia extraordinário que eu vou trazer para vocês. Não sei os valores, não são livros baratos. Não é? São livros assim, para você ter, porque esses livros, eles são, a cada 5, a cada 10 anos, eles são revistos, porque novas psicopatologias, novos distúrbios, por exemplo, síndrome de Burnout, é uma síndrome que dá a pessoas que estão absolutamente insatisfeitas com o seu trabalho. E eu tenho aqui um profissional na casa, que trabalhava num banco, e ele ficou com uma insônia aguda, e por mais que ele tomasse medicamentos, ele não dormia. Né? Ele não podia sair do trabalho, porque ele tinha que ser o melhor. Foi assim que ele aprendeu com o pai dele, mas ele não aguentava mais. Até que ele teve uma pane, um colapso de estresse. E precisou largar. Até conversando com ele um dia desse, eu falei, você largou tudo isso para virar o grande psicanalista que você é, né? E ele até ponderou e disse, olha, a males que vem, parabéns. Então, é o 011 95798 4686. Se você ainda quiser ingressos do convites
do Congresso, o 10º Congresso de Psicanálise Integrativa, uma psicanálise tropical, no dia 22 e 23 de outubro, este final de semana que está aí. Estamos chegando aos 17 minutos e 26, quero saber se há alguma pergunta ainda, para que a gente possa encerrar o nosso chat da semana. Eu coloquei aqui o Dr. Sérgio Felipe, ele também receita homeopatia, mas ele é médico, psiquiatra, né? Ele fez uma especialização em física na USP e ele também receita homeopatia paralelamente à alopatia. Ele faz uma receita das duas coisas, alopatia e homeopatia. Ele não é exclusivamente homeopata, é importante dizer isso, certo? Então, nós vamos dar mais uns minutinhos e encerrar o nosso chat. Lembrando que em novembro eu vou estar dando um curso gratuito na internet de técnicas básicas de regressão. Você também se inscreve, vai ser em novembro. O curso vai ser muito interessante. Eu vou ensinar 2 técnicas, tanto a teoria quanto a prática. Vale a pena, hein, gente? Gostaria de livros sobre o narcisismo. Um dos livros que eu mais gosto são os livros do Lowen, que é um psicanalista que vem depois de Reich. Mas eu vou trazer esse nome correto para vocês na próxima segunda-feira, certo? O tema é o tema do seu TCC, narcisismo. Então, os livros do Lowen, que é um psicanalista que vem, é um pós-reichiano, é o que eu mais gosto de narcisismo. Depois do Freud, o Lowen, ele escreve O Corpo Fala e escreve um livro inteirinho de narcisismo, que inclusive eu dou aula sobre ele aqui no curso à distância, no EAD. Né? Eu me baseio no Freud e no Lowen para dar aulas de narcisismo. Posso depois trazer outros. Carla Viviane, parabéns pelo seu tema. É preciso muita coragem para fazer um tema de narcisismo, precisa ser muito boa. Parabéns mesmo. Vamos ver se você vem a São Paulo entregar esse TCC, né, para eu te dar um abraço bem gostoso. 17 horas e 29 minutos, vamos encerrando o chat. Foi um prazer estar com vocês e segunda-feira que vem, após o Congresso, vamos estar aqui, quem sabe, trazendo imagens do Congresso para vocês, para quem não puder ir. E não vai ser o Congresso inteiro que nós vamos poder filmar e passar para vocês, mas tapes, momentos, ok? Onde vocês vão poder, quem sabe, conhecer um pouco mais da SPPI. Obrigada. Até segunda.